Mais uma tarde na serralheria. Estamos indo onde? Conferir medida para fazer portão basculante. É isso. Como muita gente sabe, né? O portão basculante é o carro-chefe da serralheria, né? Não tem jeito. Exatamente. E aí, qual que é o serviço que a gente está indo fazer? Qual que é a conferência? Arthur, explica pro pessoal. A gente está indo conferir uma medida de um portão que a gente já fechou, né? Que é uma coisa que a gente faz aqui, que às vezes o cliente procura, tá com pressa, ou quer garantir alguma promoção que a gente fez aí. E a gente fechou a medida ali, tinha o projeto do engenheiro, tinha desenho, tinha tudo. A gente fechou a medida, bateu o martelo, o cliente pagou a entrada. Aí agora eles fizeram as colunas e a gente vai lá dar uma conferida. Porém, nesse portão tem um caso aí a ser observado, que é interessante a gente falar aqui nessa troca de conhecimento, que mesmo tendo o meu orçamento com todas as medidas, mesmo tendo o desenho do engenheiro com as medidas das colunas... Desenho técnico, né? Exatamente, a planta baixa da casa ali. Quando o pedreiro foi fazer as colunas, o dono da casa mandou fazer errado. Qual o motivo, né? Qual é a explicação dele para ter feito errado? O portão tem 5,10 de largura. Quando você fala na medida do portão, é a medida total, né? Externa. Sempre que você vai falar de uma medida, você fala da medida externa ali, total bruto. Então, as vigas ali eram para ter 5,10. E aí o cliente falou pro pedreiro que seria 5,10 de vão livre. E aí teria que aumentar os 50 centímetros das caixas. Então ele fez um vão de 5,60. Quando ele me ligou, aí que tá a importância da gente fazer tudo alinhado, com medida, com todas as coisas certas ali. Porque tudo documentado. Documentado. Quando o cliente me ligou, ainda quis falar, não, mas era assim que eu queria. Eu falei, não, negativo. Olha o desenho do seu engenheiro, como é que de coluna a coluna tem 5,10, como é que ele vai fazer um portão de 5,60, né? Então eu mostrei para ele todas as etapas ali, de que realmente tinha sido um vacilo dele ali, que tinha colocado a medida errada. E aí minha questão é resolver o problema, não é arrumar problema, né? Eu falei pro cliente, você tem duas opções. Ou você... Primeiro, outro detalhe também, a chapa já pedida já, o material... Se não fosse essa questão, sem né? emenda, a chapa sem emenda pedida já. Então eu falei pra ele, o material tá na oficina já. Se a gente for fazer essa emenda de 50 centímetros a mais, a gente tem que precisar fazer um detalhe diferente, colocar algum detalhe na lateral, ou detalhe nas laterais ali, fazer alguma coisa do tipo. Ou você vai ter que fechar esses 50 centímetros aí de tijolo, fazer alguma coisa ali para fazer esse fechamento. Então eu estou indo lá agora, vou conferir a medida, vou mostrar para o cliente algumas opções de medidas aí que ele pode fazer uma alteração ali, fazer um complemento, né? E vai ter um custo a mais, 50 centímetros a mais do portão. Mas a gente vai alinhar isso aí agora e é uma coisa assim que acaba sendo chato, né? Não fica bom para ninguém. Apesar de estar tudo, vamos falar assim, apesar de eu não ter errado em nada, mas é uma situação ruim, uma situação chata que acaba que ou vai trazer mais gasto para o cliente ou vai trazer aquele desconforto ali. Apesar de que se ele vai fazer um portão maior, ele vai ter uma abertura melhor, então ele vai aproveitar do portão maior também. Então, mas é uma questão que, querendo ou não, gera um certo desconforto. Apesar de no final a gente conseguir fazer tudo certo, fica tudo tranquilo, mas gera um certo desconforto ali nessa hora. Então a gente vai lá agora conferir as medidas para alinhar isso aí. Vamos ver o que vai dar. E resolver o problema, não é isso? Resolver o problema. Então, as pessoas te contratam para resolver problemas. Exato. Eu faço só portão. Não. Você vai lá e resolve o problema da casa do cliente não ter um portão ainda. Você está indo lá resolver um problema. Qualquer coisa que acontecer no meio disso, sempre olhe por esse lado. Eu preciso resolver o problema. Lógico, a gente tem às vezes um cliente que é difícil de lidar, alguma coisa assim, mas na grande maioria das vezes o problema só se agrava se não tiver tido uma boa comunicação, se você não tiver sido bem claro no seu orçamento, como eu falo, sempre passa o orçamento com medidas, com tudo certinho ali, todas as opções, então isso é muito importante para a gente conseguir, no final das contas, deixar tudo alinhado e minimizar os erros, tá vendo? Nesse caso, houve um erro ali na hora da fabricação das mensagem que ele passou pro pedreiro, né? Exatamente. E olha como as coisas se conectam, né? Lembra que alguns vídeos atrás a gente falou sobre isso?
da importância de que serralheiro não faz o desenho técnico, mas quando existe desenho técnico na obra, você acompanha o desenho. Tem a obrigação de acompanhar o desenho. Exatamente. Foi o que o Arthur fez. Olha como as coisas se casam, hein? Falamos disso há uns vídeos atrás e agora tá comprovando mais uma vez de que se tem o desenho técnico, você seguir o desenho técnico, você tecnicamente não tem a responsabilidade daquele erro. Porque existia o desenho para poder seguir. Agora, se fosse o contrário, tinha o desenho e o Arthur tivesse feito com a medida contrária do desenho, o erro seria totalmente seu, não é isso? Exatamente. Como já aconteceu comigo. Que pode acontecer com qualquer pessoa. Já aconteceu uma vez comigo. Fui no cliente, a gente fechou o portão. Fui lá 2 vezes, 2 ou 3 agora, se eu não me engano, já faz um bom tempo. Conferi a medida e fabriquei o portão errado. Deu um apagão na mente. Deu um apagão, fiz o portão 20 e poucos centímetros maior do que era a caixa, do que era o vão. Quando eu cheguei para instalar o portão estava maior. Na época até foi uma coisa engraçada que aconteceu, porque o cliente, a pessoa muito, muito simples, muito humilde, falou: nossa, agora você vai ter que ir lá e remendar o portão aí, cortar ele para refazer. Poderia muito bem fazer isso, né? Faria um trabalho ali, cortaria a caixa, refaria aquela lateral ali. E reduziria tudo, reduziria tudo e daria certo. Mas a minha primeira resposta para o cliente foi: não, eu vou fazer um portão novo para você, não vou remendar o seu portão. Eu vi até que o cliente ficou assustado, falou: caramba, é mesmo? Eu falei: sério. Era um portão de 3 metros e pouco. Se eu não me engano, era um portão de 3,20 metros, eu fiz ele com 3,40. Aí eu falei pro cliente: não, pode ficar tranquilo. Isso era depois do almoço. A gente voltou para a serralheria, encostou o portão, começamos a fabricar um novo. No outro dia à tarde a gente estava montando ele de novo, que é o que eu reforço, dá para fazer um portão basculante em um dia. Era um portão que era metade fechado de painel, metade aberto de grade. E a gente conseguiu de um dia para o outro já fazer, já levar, pintar e levar para o cliente. E aí nesse caso até, a gente conseguiu vender esse portão para o outro vizinho. Encaixou certo. Que viu a situação, né? O vizinho viu lá e falou: nossa, não encaixa. Não, fiz uma medida errada aqui, o portão ficou maior. Beleza, passou uns dias, esse vizinho foi lá, me procurou, falou: eu tenho uma casa ali na roça, eu tô querendo fechar a frente lá, eu tô achando que esse portão vai dar certo. Quanto você faz o portão pra mim? O valor é X. Não, então eu vou ficar com o portão. Então, deu certo. Deu super certo. Já consegui vender o portão logo depois. Então, assim, aquele custo que eu tive ali para fazer o outro portão já se pagou logo. Todo mundo ficou já feliz, deu certo. Né? Não tô querendo falar que toda vez que você errar alguma coisa, você vai ter que ir lá e fazer um novo. Não é isso. Mas sempre ter esse cuidado. Se aquilo ali vai comprometer a sua qualidade, a sua entrega ali, faça aquele esforço ali, né, para poder fazer isso. Até porque, quando a gente erra assim, a gente se cobra mais para não errar mais. Exato. Foi um erro totalmente meu. Eu fui lá, eu medi. 3 vezes, 2 vezes? 2, 3 vezes. E eu cheguei na serralheria, quando eu passei o descritivo das medidas, eu passei errado. Então, foi um erro só meu, que nas outras já falei: opa, peraí, eu preciso fazer alguma coisa diferente aqui. Então, sempre que eu vou nas obras agora, eu já confiro, já anoto a medida ali na hora, faço todos os detalhes. Para não se perder Para não se perder, porque senão acaba se perdendo. Você pode até pensar assim: não, mas cara, não se perde, a pessoa lembra. Não lembra, pessoal. Já teve vez de eu e o Arthur ir conferir medidas, né? Da gente olhar um pro outro, falar a medida assim, acontece alguma coisa, alguém liga, não anota, depois olha um pra cara do outro, você lembra da medida? Qual que era a medida? Não lembra nunca, porque é muita medida acontecendo, é muita coisa durante o dia. Assim, depende do ritmo, né? Tem gente que às vezes, assim, tem gente que trabalha no ritmo pé no freio. Tem cara que, às vezes, fecha um servicinho ali, vai lá, na moralzinha. Ainda tá correndo risco se não anotar, né? Produz de boa, sem correr. Nós, como tem a equipe aí, tá formada, a gente tá em 2, 3, 4 frentes de serviço de uma vez, se não tiver tudo anotado, tudo bem passado, uma hora ou outra se perde. E a pior coisa, na minha opinião, dentro da serralheria ou dentro de qualquer trabalho, é o retrabalho. Você refazer algo que fez errado é uma sensação horrível de que você já podia estar pronto, que você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está desgastando ali quem está fazendo. Às vezes pegar uma peça nova e fazer uma coisa, ter que desmanchar algo para refazer de novo é muito mais chato. É ruim mesmo. Então a gente tem que ter esse cuidado o tempo todo para não errar nisso aí. E são coisas que estão aí que podem acontecer. Então, estamos indo lá fazer essa conferência. Tem mais uma também para conferir, né? Tem. Só que essa é de um serviço novo mesmo. Serviço novo que a gente vai fechar com o cliente. Esse já é só para conferir os muros lá e bater o martelo. Como já falamos em outros vídeos, até no vídeo anterior, no vídeo anterior a gente fez isso também. Fomos lá conferir, era do lado dali da serralheria. Acabei de fechar esse portão com a cliente. Acabou de fechar, então quem assistiu o último vídeo
Aquele portão foi fechado, a gente demorou ali 2 minutos para fazer a conferência, mostramos o passo a passo saindo da obra, indo até a serralheria, o quanto era perto na nossa situação. Já nesse vídeo aqui, ó, você tá vendo, a gente tem 10 minutos de conversa e a gente já tinha saído lá do Glória, né, da nossa cidade onde a gente mora. Ainda não chegamos na obra e estamos em deslocamento para chegar lá. Exatamente. Então são coisas que acontecem. É o dia a dia da serralheria, é isso aqui, pessoal. O dia a dia é isso. Mostrando para vocês. E às vezes a gente não consegue nem atender a demanda toda de cliente, né? É igual a gente fala, a gente mora a 15 quilômetros da cidade vizinha aqui e tem dia que é muito corrida e às vezes o cliente quer um orçamento para ontem, tem hora que a gente não consegue atender, infelizmente. Não dá para atender todo mundo, ou outra a gente pede um cliente por não conseguir atender. Mas faz o jogo, parte, é o jogo. Faz parte. A gente tem que agradecer a Deus, né, por ter tanto trabalho assim, por estar com esse serviço aí, mas sempre tem que alinhar essas partes aí para evitar isso ao máximo, né? Evitar perder o cliente. Perder venda nunca é bom, né, Arthur? Perder venda jamais, é uma coisa que não pode acontecer. Só que geralmente o que acontece com esse pessoal que quer desistir é porque a pessoa, sendo bem sincero com vocês, tá, pessoal? A gente aqui tem muita sinceridade nesses vídeos. É a pessoa que deixou pro último minuto. Exatamente. E ela quer que você resolva a situação dela, que ela deixou 1 ano, 2 anos, muitas vezes, arrastando, e quer que você, em 3 dias, resolva a situação dela. Inclusive, antes de começar a gravar, a gente tava comentando sobre um cliente que me procurou aí, sem nomes, né? Sem nomes. Claro. Só as situações. Só situações, nem foi comigo isso, na verdade. Foi lá em Bariloche. Foi com um amigo nosso. Com um amigo nosso. O cliente procurou, eu preciso fazer um portão, tal medida por tal medida. Beleza, eu vou fazer o seu orçamento. Mas você consegue, hoje é quinta-feira, né? Hoje foi quinta. ontem, Ontem era quarta-feira, quase 5 horas da tarde. Isso. Você consegue fazer esse orçamento pra mim? Mas eu queria que você me entregasse esse portão quinta-feira que vem. Montado, tá? Só me entregar o montado o semana que vem. Montado. Quinta-feira. Quinta-feira que vem. Só pra ter uma noção, na quinta-feira eu não consegui nem o material. Aí eu falei, não, pra quinta-feira eu não te garanto, mas eu vou fazer seu orçamento, vou te mandar, a gente vai negociar. Ele já tinha as medidas, né? Me passou as medidas, fiz o orçamento, passei pra ele hoje de manhã o orçamento. Enfim, o portão ficou em 7.700 à vista. O cliente me respondeu assim, não, eu só tenho 6.500, se você quiser fazer o portão pra mim, é esse valor que eu tenho. Às vezes a pessoa acha que a negociação é bem por esse lado, né? Leilão. Eu falei, amigo, se eu fizer o portão pra você nesse valor, eu não vou conseguir nem ganhar. Vou estar te dando o portão aí. Às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Não sei o motivo, vamos entrar nesses detalhes, mas acaba sendo até uma negociação ruim, né? Não dá nem pra você negociar. Se o cliente falar isso pra você, eu simplesmente falei, não, infelizmente eu não consigo e boa sorte aí. Até mais, precisando de alguma coisa, tamo aí. Mas não dá, né? Às vezes é igual a Atila acabou de falar. A pessoa deixa pro último momento, deixa pra última hora, e aí quer pra ontem e quer o mais barato. Ela quer bem feito, rápido e o mais barato. Aí ela não dá, né? Essas palavras aí não se encaixam na mesma conversa, não tem como. Exato. Mas é assim mesmo. Da mesma forma que também a gente tem cliente que procura, fala, eu tenho cliente que me procurou já e falou assim, nem comecei a casa, hein? Mas eu já quero saber quanto que é o portão e quem sabe a gente já fecha e o portão fica pronto aí. Excelente. Sempre a gente deixa muito bem claro, vamos seguir todas as medidas, vamos seguir o projeto, que a gente consegue fazer tudo exato. Perfeito. Na grande maioria das vezes dá certo. Às vezes no meio do caminho ali a gente vai rever alguma coisa, vai na obra e tal, mas sempre dá certo. Mas tem aquela pessoa que às vezes deixa para a última hora e acaba que não consegue fazer o trabalho. Porque aí, ontem. No fim das contas, o que acontece? O cara quer ir para cima da hora. Quem vai conseguir fazer um trabalho para ontem é quem está sem serviço. Às vezes o cara está sem nenhum trabalho e aí ele consegue pegar e fazer. Só que vamos pensar pro lado também, qual que é o motivo que o cara está sem trabalho? Será que ele está agregando qualidade no trabalho dele? Será que ele está tendo, né? Exatamente. Buscando entregar um serviço de qualidade, buscando entregar... tudo aquilo que o cliente merece? Exatamente. Então, tem que, pensar sempre nisso aí, mas no final das contas dá tudo certo. Quem se prepara sempre vai conseguir aquilo que almeja. Então, falando só, a gente até citou, esse exemplo foi certeiro, assim, de uma ocorrida. Eu nem tinha tinha até esquecido desse caso, mas para você ver como acontecem as coisas, a gente vai comentando aqui tudo que acontece no dia a dia. O dia a dia mesmo, né? O dia a dia total. Então, pessoal, é isso. Vamos lá conferir essa medida no portão, vamos conferir o outro também e motion takes aí para vocês. Acompanha aí. Falou? É nóis, tamo junto.
Arthur, medida conferida, não é isso? Vamos embora pro próximo? Próximo agora. Então, o Arthur alinhou com o cliente os detalhes ali para poder e ajustar. Aquele detalhe, que igual a gente estava conversando com o cliente ali agora, tá vendo? Teve esse, vamos falar, esse desentendimento de medida, mas o cliente numa boa já falou, já deu opção para ele, que vai ficar ótimo, na minha opinião, vai ficar até mais bonito o portão. Vocês vão acompanhar fazer aí. um complemento top. E o cliente falou, não, tranquilo, já vê o que vai ficar mais, o que vai aumentar de custo aí, sem problema. Eu, por outro lado, também não tenho intenção de tá ganhando horror em cima do cliente. Falei, não, tranquilo, eu vou calcular aqui o material, o que der para fazer para ajudar para ficar bom também. Beleza, vamos resolver o problema. Tá resolvido, pronto. Não pede o cliente, entrega um serviço de qualidade, sem problema nenhum. Uma coisa que poderia ter virado um problema de até o cliente pedir para devolver o dinheiro e não querer mais. Exato. Já resolve da melhor forma possível. E vai ficar um detalhe caprichoso. Vai ficar um portãozão top com quase 40 centímetros a mais. Então, exato. Topzera. E vamos para a próxima já. Isso. O negócio é o seguinte, vamos saber qual é o próximo problema que tem para resolver. Exato. Solucionado aí. E agora a gente vai passar em um local e depois tem mais uma medida para conferir, que essa aí já é na saída, né? Ele não quis contar em qual que é esse local que a gente vai passar. É no açougue para comprar uma carne de churrasco. Aí, ó. Eu não ia falar não, mas já que o Arthur explanou, conta, né? Vou explanar. Tá, é pra fazer o teste? Nós ganhamos uma churrasqueira de um parceiro nosso aí. No outro vídeo saiu. No outro vídeo a gente falou sobre isso, né? Sobre ela. E aí vamos testar hoje com a turma da serralheria lá, né? Exato. Fazer um espetinho lá pra gente ver se vai estar aprovada essa churrasqueira. Exatamente. Então, teste, aquele dia a gente fez o unboxing dela e até explicamos, falando, não, talvez a gente não consiga testar hoje, que era no dia do unboxing mesmo. Exatamente. Aquele vídeo saiu no dia exato da segunda-feira, então foi por causa disso. Eu e a gente tá indo ali pegar uma carninha pra testar com a galera da serralheria. Então, isso mesmo. Até mais, deixar alguns takes aqui pra vocês, mostrando tudo isso. Então, agora açougue, depois conferir a outra medida e voltar pra onde? Pra serralheria, que a produção não para. Exato. Partiu? E aí? Churrasquinho tá na mão aí, ó. A galera vai gostar. Acabamos de chegar na próxima. Chegando na próxima já, vamos dar uma conferida aqui na rua, nas medidas. Bora pra cima, porque não pode parar não. É isso. Não tem tempo pra perder. Nada pra perder, então. É isso, a medida aqui é mais uma conferência só para entender a largura, né? Exatamente. E quando a rua é desnivelada assim, a gente tem uma série de problemas. Vai dar para perceber que tem um desnível bem acentuado. É bastante. Bem acentuado mesmo. Então, galera, quando são esses casos assim, o Arthur vem conferir para poder passar para o cliente que já tem a largura. Então, a largura não vai mudar, né? Exatamente. Obviamente. O que acontece? O cliente tinha comentado comigo, né? Que tinha o portão aqui e tal. Deixa eu vou até conferir aqui como é que tá a medida dele. Vendo, a medida dele tava 4,5, ali tem 5. Então tem algumas diferenças tá vendo? aí. São essas observações que você tem que ter cuidado. Fazer. E aí o maior cuidado aqui é o desnível. Por quê? Tem que ir ali. O que eu aconselho pro cliente, né? A gente só vai fazer o portão, nesse caso do portão desnivelado, quando tiver tudo pronto. Tudo pronto, assim, a coluna tá pronta. E como eu falei com o pedreiro, ele tem que fazer pelo menos uma base ali. Porque aí eu venho aqui, tiro o nível da base e sei, ó, de um lado, por exemplo, vai ter 2,5 e do outro pé ali desce 30 centímetros. E aí você faz o ângulo, né? Do outro lado 2,80. Aí eu já trago esse ângulo pronto. Porque se a gente não fizer isso, vamos supor, eu venho aqui e tiro a medida. Aí o cara fala pra mim, vai ser 2,80 de um lado, 30 centímetros. Na hora que for fazer o concreto ali, se ele não acompanhar certinho, vai ficar buraco. E aí vai sobrar pro serralheiro, né? E aí vai ser a culpa de quem? Exato. Então a gente tenta eliminar todos esses problemas. Pode ser que dá muito certo? Pode. Se o pedreiro consegue fazer certinho, mas na hora que o pedreiro estiver fazendo a calçada, aí não vai pensar no serralheiro. Não. Vai pensar no trabalho dele. Então a gente diminui esse problema fazendo dessa forma. Ou a gente vai fazer, dá um exemplo, né? Ou a gente vai fazer o portão. Eu trago o portão, deixo aqui pro seu pedreiro confirmar, ou o pedreiro faz a frente ali e aí a gente vem e encaixa o portão, pronto. Sem problema nenhum. E um outro detalhe, né, que eu já tinha passado uma prévia de orçamento e aqui a gente constatou aqui, ó, o portão é 50 centímetros maior e tem um desnível. Quando tem um desnível, ele é um pouco mais caro. Opa! Ladeirona.
Erro técnico aqui. Quando tem um desnível, o portão é mais caro. Porque tem todo esse trabalho. A gente vai ter uma perca de material ali. Uma caixa vai ser maior do que a outra. E tem que pensar uma coisa, né? Quando você compra a caixa e compra a chapa, ela vai vir no valor total da chapa e vai ter que cortar. Exato aí. Vamos perder. Vamos perder ela. Aquele corte, né? Lógico, dentro da serralheira a gente sabe que não perde, não. Você sempre aproveita alguma coisa, mas você precisa cobrar isso. Porque não tem como você falar assim, ah não, vou cobrar só a meia chapa, tá, e o restante? O restante não tem como. Você já desvalorizou ela ali, já cortou. Às vezes você precisar para algum serviço, você não vai conseguir encaixar. Aí você vai ficar com essa chapa para sei lá quando eu vou usar. Não tem como. Então você tem que calcular essa perca aí na hora de passar para o cliente, porque senão você toma prejuízo. Exato. Então, essa conferência aqui já valeu para duas coisas muito importantes, que foi ver que o portão tá meio metro de diferença do que o Arthur calculou, porque foi a medida que o cliente tinha passado. Aí o cara fala, mas é só 50 centímetros. Não, mas se você pegar no metro quadrado, é 50 centímetros vezes 2,5. Vezes 2,5. Dá muita coisa. Entendeu? Então dá uma diferença sim. Significativa, né? Então a gente tem que observar isso bem. Agora com a medida aqui, até esqueci de tirar uma foto, eu gosto de tirar uma foto para mandar pro cliente, mas agora eu já entro em contato com ele pelo WhatsApp, a gente já alinha essa questão aí para poder não ter nenhum problema e já dar andamento nesse pedido dele aí, beleza? É isso. Tamo junto. Então, tá com soninho? Cansado. Já, cansado. Quinta-feira, né? A bateria tá acabando. Só que tem coisa no fim de semana ainda, hein? Não, essa semana tá longa ainda. Essa semana tá longuíssima. Que fim de semana? Qual fim de semana? Né? Verdade. Viajar no fim de semana. Estamos chegando aqui da oficina de novo, né? Pra terminar o dia no expediente. O expediente vai até 5h30. Pra quem não sabe, a oficina funciona das 7h30 às 11h30, do meio-dia e 30 às 5h30 da tarde, não é isso, Arthur? Exatamente. Então, de segunda a sexta-feira. Então a gente tá voltando ali. Isso que a gente acabou de falar, que o final de semana vai ser viajando, porque finalizamos a ação da entrega da Black MIG 180. Pra quem não sabe, é uma máquina multiprocesso, né? Solda MIG, MAG, TIG, eletrodo. Então a gente fez uma ação. O Júlio Gama venceu lá de Guararapes, São Paulo. E a gente vai entregar esse final de semana pra ele. Então vamos sair daqui de madrugada no sábado pra chegar lá, trocar uma ideia com ele e entregar a máquina, se der certo, vamos testar a máquina. Vamos testar a máquina com ele lá. O Júlio prometeu um rodízio pra gente. Já me falou que promessa é dita e vai pagar. E vai pagar esse rodízio. Então a gente vai lá entregar, vocês vão acompanhar aqui. Na nossa última entrega a gente ainda não fazia os vlogs, não é isso? Exatamente. A gente tem um vídeo no Instagram, tá, da entrega. Tem lá, conversamos com o ganhador, fomos na casa dele entregar do mesmo jeito que vai ser com o Júlio, a gente vai entregar em mãos. A gente tem uma promessa de que num raio de 500 quilômetros a gente entrega em mãos. Claro, se for muito longe, fica inviável pra gente, a gente não consegue mesmo. É por não conseguir. Até se muita gente falou pra gente, cara, vocês foram lá, bate e volta entregar. Final de semana, a gente foi. Então o que a gente pode fazer... 3h30 da madrugada, chegamos 11h30 da noite. 11h30 da noite, no mesmo dia. Então, 1.100 km rodados. 1.100 km rodados. Então a gente entregou e vamos fazer a mesma coisa. Só que dessa vez a gente não vai bate e volta não, né? Dessa vez a gente vai com a minha esposa e com a minha neném, vamos mais tranquilo. Tranquilo. A gente vai, vamos achar um lugar pra ficar lá. Isso. Volta no domingo, tranquilinho. Com tranquilidade. Vamos conhecer a região lá, né? Isso, vamos passear um pouquinho pra aproveitar, que isso também faz parte, né? Então é isso. Estamos chegando aqui na cidade pra deixar tudo pronto. E acompanhei que tem um churrasquinho daqui a pouco. É nóis.